Ser por esse tempo, junto aqui com os meus irmãos. Eles têm tido fome e sede da sua palavra, fome e sede do Senhor. Deus, que o Senhor continue direcionando, que o Senhor continue capacitando, que o Senhor continue transformando, Senhor. E trazendo o poder, Pai, as virtudes do Teu Santo Espírito, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pedimos para que o Senhor venha selar, Pai, essa conexão, esse tempo, esse discipulado, Senhor, acerca dos sonhos e visões, a forma madura, Senhor, que o Senhor venha nos instruir, nos capacitar, de fato, falar conosco, falar ao nosso coração, porque nós queremos te ouvir. Queremos corresponder, Senhor, à sua vontade. Não queremos falar o que dá na telha, o que nós achamos. É o que a tua palavra diz, direciona e o teu Espírito confirma. Que seja assim conosco, Pai, em nome de Jesus. Nos direciona, nos capacita, nos transforma. Não somos de nós mesmos, Senhor, somos do Senhor, portanto, temos um direcionamento, temos uma, uma direção, Pai, aqui para poder seguir, avançar em nome de Jesus. Nos ajude, Papaizinho, nos ajude, porque queremos te amar e nós só podemos desfrutar daquilo que conhecemos. Aquilo que nós não conhecemos, dificilmente nós vamos desfrutar. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá essa graça. Nos dá esse mover, Pai. Nos dá mais uma porção de revelação, porque nós desejamos nos aproximar do Senhor e de quem o Senhor é. Pai, o Senhor é um Deus que traz luz, o Senhor traz revelação, o Senhor traz entendimento, o Senhor tira a angústia do nosso coração. Eu quero orar, Pai, porque eu sinto no meu espírito que existem pessoas que estão angustiadas aqui, Pai. E o Senhor vai arrancando essa angústia em nome de Jesus. O Senhor vai arrancando essa dor. O Senhor vai arrancando essa confusão. O Senhor vai trazendo clareza. O Senhor vai arrancando o medo que distorce, que destrói a identidade. Arranca, Jesus. Quebra. Anula, Pai, em nome de Jesus, todo medo. Porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sara, Senhor, o nosso coração. Sara, Senhor. Tira todas as vendas espirituais dos nossos olhos. Ativa, Senhor, nosso espírito para que nós possamos conhecer e prosseguir de conhecer, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Jesus. Amém, povo de Deus. Então estávamos aqui clamando ao Senhor para que toda carga seja arrancada e para que Ele nos dê um espírito humilde e um coração ensinado. Assim nós vamos aprender, né? Assim nós vamos avançando, assim nós vamos plantando e colhendo até que o Senhor volte. Amém? Vamos lá. Vamos para mais uma porção aqui do nosso ensino sobre entendendo sonhos e visões. Entendendo sonhos e visões. Você está aí, crente? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, let's bora. Vamos que vamos. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você tem alguma dúvida? Quer tirar essa dúvida aqui agora? Em relação àquilo que nós já falamos? Às vezes você anotou, ficou ali. Aqui, minha filha Poliana, nossa filha na fé, aqui da Tochas Vivas. Seja bem-vinda, meu filho. Deus abençoe poderosamente. Aleluia. Vocês têm dúvidas? Alguma dúvida pode escrever aqui.
Amém. Enquanto os irmãos vão apresentando, a gente vai falando, tá bom? Então sejam bem-vindos. A verdade é que nós estamos na nossa sexta ministração acerca dos sonhos e visões, completando aí a nossa terceira semana, ou 6 encontros já, né? Tá passando rápido, não tá, gente? É assim mesmo. Ele vai trazendo clareza. Glória a Jesus. Amém, amados. Vamos lá. Entendendo sonhos e visões, no nosso encontro passado, nós estudamos um pouco sobre símbolos e cores, né? Símbolos e cores. Já sim, já iniciamos. Tá gravando. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre números. Falar sobre números. Eu vou indicar aqui alguns livros, tá, gente? Alguns livros que a gente pega como referência, que você depois possa consultar, para que você possa mergulhar. O meu objetivo aqui, irmãos, dentro desse desafio, é te levar para a Bíblia e te levar a depender do Espírito Santo. Se eu conseguir atingir esse objetivo, irmãos, eu ganhei eu ganhei o dia, eu ganhei o mês, ganhei o ano. É te levar para Deus e te levar para a Bíblia, tá? Então, são duas coisas. Se eu conseguir fazer isso, esse é o meu objetivo principal. Mesmo que você não concorde com nada do que eu estou falando, conseguir te levar para Deus, para a dependência do Espírito e para a Bíblia, tá ótimo. É excelente, é o que eu quero. Bem? Pois então, vamos entrar aqui no nosso mapinha aqui para a gente entender, estruturar. Estão vendo minha tela? Amém. Então, veja bem, nós começamos ali nesse propósito estudando, fizemos uma apresentação, fizemos ali o alinhamento das expectativas, nós falamos sobre essa expressão do tempo de remover o véu, falamos sobre a diferença entre sonhos e visões, quem teve ou interpretou sonhos na Bíblia, né? Então a coisa vai se desdobrando ali, né? Deus fala através de sonhos e visões, então a gente trouxe ali explanação. Então, por que Deus pode falar através de sonhos e visões? Nós demos ali alguns três principais propósitos, de acordo com o João capítulo 33, versos 15 a 18, para os sonhos. Então, selar, levar para a direção certa ou avisar de perigo, né? Temos outro significado, mas para mim esses são os três principais. Mas falamos acerca da origem dos sonhos e das visões. Nós falamos lá que ele pode vir ou do diabo, ou da minha alma agitada, ou de Deus, né? A origem dos sonhos. Deus, os sonhos humanos, né? Ou da minha alma, ou ataques demoníacos.
Falamos também de 14 categorias de sonhos e visões. Assim, as que eu consegui desenvolver. Os sonhos de cura, purificação, de chamado, de advertência, sonhos falsos, sonhos de enfermidade, oriundos da enfermidade, sonhos químicos, medicamentos ali, né, são efeitos colaterais de medicamentos, sonhos de autoconhecimento, sonhos de encorajamento, sonhos de correção, sonhos de direção, sonhos de promoção, sonhos proféticos e sonhos envolvendo batalha espiritual. 14. Categoria de sonhos. Falamos sobre símbolos. Deus pode falar através de símbolos, né? Então, quando se trata de visão, você tem e de sonhos, e da Bíblia em si, nós falamos sobre tipo e antítipo. Então, a arca, nós falamos ali, né? Noé é um tipo, prefigurando Jesus, e Jesus é o antítipo, né? Então, trouxemos ali outros elementos. Falamos sobre Agar e Sara, o que significa, sobre algumas outras expressões. E Deus pode falar e mostrando uma realidade espiritual e algumas coisas, ou nós podemos interpretar pessoas, coisas, lugares, objetos, figura de animais, veículos, números e outros. Então, hoje nós vamos entrar nesse tema chamado números. Podemos entrar? Alguém tem alguma dúvida até agora? De boas? Aleluia. Pois então, vamos entrar, né? Vamos entrar aqui no tema. Vamos lá. Números. Quando nós vemos números repetidos na Bíblia, nós descobrimos que eles têm significados específicos. Nós vamos pegar como exemplo ali. Quantas vezes Deus mandou a gente contar, né? Ou os profetas, ou o povo contar. Vamos entender aqui, ó. Salmo 147, ele diz que conhece o número das estrelas até o infinito. Em Lucas capítulo 12, versos 6 e 7, ele conta os fios de cabelo de um filho ou uma filha. Isaías 40, verso 2, ele vai falar das 3 dimensões dos mares, do peso de cada montanha. Então, depois, através de Moisés, ali, né, ele vai falar, ensina-me a contar os nossos dias, para que nós possamos ter esse coração sábio. Ter esse coração sábio. Outra coisa, tem um livro com o nome de números. Será que é importante? Então, cada número, ele revela um detalhe ou essência do Criador. Outra coisa, em muitos alfabetos, as letras também são números. Então, você vai para os algarismos, né? Algarismos ou algoritmos? Algarismos, né? Algarismos. Não sei. Eu acho que é algarismos, né? Então, V ele é igual a 5, X é igual a 10. Nós aprendemos lá na escola. Então, você vai ver no grego algumas expressões, e principalmente no hebraico ali, você vai ver que letras são números. Interessante.
Então, números também, ele vai servir para quê? Quando eu quero medir alguma coisa, se eu estou crescendo em tamanho, né? Se eu quero medir o tamanho de uma criança, eu vou medir através de quê? De uma métrica que usa números. Então, números são ou não são importantes? Todos que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, viu? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já convidaram pelo menos 50 pessoas para estar aqui hoje? Aleluia. Pois bem, então, como saber se eu estou crescendo ou se eu estou retrocedendo? Números. Então, você pode contar se você está avançando financeiramente pelos números, se você está aumentando de tamanho ou se está diminuindo. Quando você vai construir uma casa, você vai precisar de números, quantidade, volumetria, tamanho, largura, altura, profundidade. Você vai construir um armário para sua casa. Então, tudo isso usa. Então, números são muito importantes, letras são muito importantes. E esse é um tema muito profundo, tá, gente? Então, eu vou dar uma pincelada hoje. E depois, lá dentro da plataforma, eu vou alimentando. Então, isso aqui vai virar uma trilha, tá? Uma trilha de entendimento sobre sonhos e visões. Então, isso vai crescendo com o passar do tempo. Começamos. É, Então, isso vale para o tamanho das coisas, para finanças, para números. O números é muito importante. Amém? Então, eu vou te falar aqui algumas coisas que você precisa entender sobre números, que é muito importante, é muito relevante que você entenda, ou que a gente entenda aqui juntos, tá? Todos os números têm um significado, mas depende do contexto, beleza? A lei da primeira aparição geralmente dará uma dica da essência. Então, lembra, irmãos, que principalmente lá no grupo de interação, uma das coisas que eu prezo junto com os irmãos é que sonhou, beleza, o que você acredita que aquilo significa? Eu preciso que você treine, eu preciso que você seja alguém que traga ali algumas bases. Então, qual é a base bíblica para isso que você sonhou? Para isso que você viu? Pastor, não sei. Pesquisar, meu irmão. Você tem que ter um apetite por investigação, entendeu? Então, primeira lei da aparição. Então, quando foi a primeira vez que esse versículo apareceu na Bíblia? Irmãos, dá um Google lá e pesquisa. Coisa mais simples que tem. Né? Hoje tem aí a inteligência artificial que facilita bastante. Estou falando que você tem que ficar dependente disso. Uma vez que você aprendeu, aí agora você vai desenvolver a partir de, né, de pensar, de explicar, de ensinar. Beleza? Então, a primeira lei da aparição. A Qual foi a primeira vez que apareceu esse texto na Bíblia? Ou algo relacionado a isso? Geralmente revela a essência. A Bíblia é o melhor lugar para encontrar os significados e a interpretação. Deus pode usar outras figuras, de outras formas, trazer algumas outras impressões? Sim. Muitas vezes ele vai falar conosco, quando o sonho vem de Deus, através de um repertório de imagens, de figuras que a gente conhece. E às vezes para não faz o menor sentido para alguém. Então, por exemplo, uma pessoa que mora na cidade, ele ter um sonho com uma dinâmica ou elementos de uma fazenda, para ele não vai fazer sentido. Para ele vai ignorar, entendeu? Muitas vezes. Então a Bíblia é o melhor lugar para encontrar o significado das interpretações. Quantas vezes
aquela palavra, número, verso, nome aparece na Bíblia. Então, é um filtro interessante para você entender. Outra coisa, a soma dos valores das letras. Isso é numerologia, pastor? Não, amados, não é numerologia. Isso aqui é uma ciência chamada gemátria, ou gematria, que aí você vai somar lá e vai dar um valor. Então, é uma das formas. Quando você vai entendendo ali o significado das letras hebraicas, dos números, os números, você vai chegando ao entendimento, então você vai ver que aquela letra começou com uma pictografia, exemplo, o Aleph é o mesmo que o número 1, ou a primeira letra do alfabeto, e ela tem, a primeira vez que ela apareceu, ela tem o desenho de um boi. Então o boi representa força, liderança, entendeu? Então quando você vai lembrar de um, você já vai entender Aleph, um, boi, força, liderança, autoridade, entendeu? Então isso é muito importante. Então, ali você soma, entenda, por exemplo, o que significa aquela palavra na Bíblia. Se você tem as ferramentas, depois eu vou colocar ali o link de uma Bíblia com o número strong para você pesquisar o que é o strong. Quando você clica ali na palavra, você vai ver o que ela significa no original. É uma ferramenta importantíssima. Você tem que ser profundo. Uma coisa que você vai ter que ter esse ano, tá? E eu vou ter que puxar sua orelha. Você precisa ser profundo na palavra. Você precisa ser um investigador. Você precisa ter uma disposição como alguém que quer tirar uma boa nota na prova. Entende? Lembra do trabalho de geografia que você fazia? Que você dava um tema e aí você tinha para casa, e aí você tinha lá talvez uma semana para poder desenvolver o trabalho. É isso que eu quero que vocês tenham aqui nesse propósito. Pegou o tema? Não, números. Então eu vou pesquisar sobre os números. Irmãos, tomem muito cuidado para você não entrar numa linha mística, tá? Não vai entrar em numerologia, não vai entrar em ensinos judaicos, cheio de misticismo, tá? Eu quero que você entre na centralidade de Cristo. Você tenha muita responsabilidade com isso que eu estou te passando aqui. E tenha sabedoria, ok? Tenha sabedoria, muita sabedoria. Que mais? Dependa do Espírito Santo o tempo todo. É dele que vem a revelação, então dele que vem a interpretação. Então a Bíblia, mais o Espírito Santo, vai trazer essa revelação completa. Entendeu? Os irmãos que têm um pouco mais de sabedoria, que têm entendimento, que têm base, podem ajudar. Os irmãos, em último caso, depois que você tentou várias e várias vezes, aí você vai buscar ajuda especializada. E aí você não chega falando, pastor, o que significa? Amados, eu amo ajudar, mas eu não tenho condições de, muitas vezes, responder um a um e te dar a atenção que você precisa naquele momento. Então, você precisa desse nível de autonomia e, ao mesmo tempo, você precisa saber sujeitar aquela impressão e aquela revelação que você teve, para também você não ficar no erro, tá? Então, talvez por seu pastor, talvez por uma pessoa que tem um pouco mais de entendimento, mas chega com a coisa, já você pesquisou, você foi lá na palavra, você viu que tem qual é a primeira menção daquele item que você sonhou, ou do elemento principal, que dentro do sonho você vai ter um elemento, quando vem de Deus, vai ter um elemento que te chama mais atenção, então dentro daquele elemento, beleza. Aonde aparece isso na Bíblia?
ou algo semelhante àquilo. Entendeu? Lógico, irmãos, que existem coisas que não tinham na época bíblica. Exemplo, carro, avião, ônibus, trem. Não tinha isso. Então, a gente acaba tendo o significado ali, associando a outras coisas. Então, dependa do Espírito. Ele dá a revelação e ele dá a interpretação. Pesquisa. Não seja preguiçoso, não seja preguiçosa. Posicione-se. Não sei? Vamos aprender, ué. Ninguém nasceu sabendo. Pastor, tem dificuldade. Irmãos, é treino. Então, você tem que ter esse apetite. Porque tudo que você realmente quer, você vai atrás. Tudo que você quer, você vai atrás. Agora, tem um problema, irmãos. Uma das coisas que... uma das motivações que eu tive para iniciar esse propósito aqui é a dor que eu tenho ao ver pessoas, e até mesmo quando eu precisava de um entendimento acerca daquilo, eu pesquisava no Google lá o tanto de site esotérico que tem. Aí o crente vai lá, nó, esse significado. Aí pega lá uma impressão que o diabo deu para alguém e leva para dentro da sua vida. Não, gente. E aí você muda o curso da sua vida todinha através de uma revelação errada. Ou através de uma revelação contaminada. Faz isso não, crente, faz não. Não faça isso. Entendeu, irmãos? Então, por isso, surgiu esse desejo no coração e esse tempo aqui de estar desenvolvendo. Quem sabe, irmãos, depois isso aqui não vira um ensino sistematizado e a gente disponibiliza um e-book para os irmãos. Não sei, quem sabe, né? Vamos orar. Amém? Beleza? Então, eu vou reforçar aqui quais foram os livros que eu gosto de citar fonte. Porque, irmãos, a gente não tira isso da cabeça não, tá? A gente vai buscar e estuda muito. Então, eu vou te passar aqui alguns livros para que você entenda acerca de sonhos e visões. Livros que são referências para mim, ou livros de pessoas que são referências para mim. O meu pastor, alguns irmãos que são bem experientes nessa área, dentro do apostólico e profético, que são ali dentro da rede apostólica na qual nós fazemos parte, alguns amigos do reino. Então, isso vai fazendo parte de alguns materiais de referência, né? Então, um deles é Quando Deus Fala. Eu não consegui ele em português e eu não consegui ele físico, então eu consegui ele somente ali pelo Kindle. E é o livro When God Speaks, do Chuck Pierce. Certo? Outro livro, Nomes e Números Bíblicos, Dan Duque. Certo? Outro, A Linguagem do Sonho, de James Mitchell and Gall. Também esse aqui eu só consegui no inglês. Nós temos aqui uma filha na fé que ela conseguiu comprar o físico em português. E a gente estava trocando ideia e extraindo ali daquelas páginas esse entendimento. Como Interpretações e Visões, de Perry Stone. Understanding Dreams, do pastor Vladimir Savchuk. Ele é um ucraniano que está nos Estados Unidos, é um dos pastores, bênção também. Ele sistematiza muito bem esse entendimento acerca de libertação, de cura, dessas questões práticas do dia a dia e do devocional. Tem muito material bacana desse pessoal, né?
alguns materiais do Maurício Marx, o Maurício Kundari, né? Então, aquele livro Tempos e Estações. Então, nós citamos aqui, irmãos. A gente não tira isso do nada, a gente não é mais inteligente de todos. Não tem nada demais. A gente só vai atrás, busca, pratica, aprende, pratica e ensina. Então, entenda isso, irmãos. A-P-T. APT. Aprenda, transforme, aprenda, pratique e transfira. Entendeu? Aprenda, pratique e transfira. E aí, nós entramos aqui dentro dessa camada chamada números, tá? Então vamos lá, o que significa o número 1? Número 1. Número 1 significa unidade, singularidade, unidade. Deus, o princípio, o primeiro. São algumas bases ali. Então, quando eu vou para dentro daquele livro lá do Dan Duque, Nomes e Números Bíblicos, vamos pegar algumas referências aqui, o que ele vai falando sobre o que é o número 1. Então, número 1 simboliza unidade, a unidade, Deus, o princípio, o primeiro. Então, essa palavra latina, uno, quer dizer um. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz assim: o Senhor, nosso Deus, é único. Então, isso aqui é o Shema que os judeus lá têm, né? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai, Shema Israel, Adonai Errad. O Senhor é único. O Senhor é um. Pois o Senhor teu Deus de todo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é um composto para a palavra unidade, errad, a trindade ou a triunidade, o Senhor nosso Deus é único, ou seja, o composto da unidade, Senhor. João capítulo 17, verso 20, ele vai falar, a fim de que sejamos ou sejam um em nós. Atos capítulo 4, verso 32, fala sobre a companhia dos cristãos, um coração, uma alma. Depois, João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Zacarias capítulo 14, verso 9. Diz, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor. E um só será o seu nome. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Batizados em um corpo, bebendo de um Espírito Santo. Gênesis capítulo 11, verso 6. Babel, eles são um povo, uma língua, nada que eles imaginarem lhes será impossível. Então eles criaram ali uma força, uma egrégora para fazer o mal. Então essa unidade estava gerando uma força necessária para que o mal se estabelecesse. Então Deus colocou confusão no meio daquele povo e eles não conseguiram ser um. Portanto, dissipou-se o propósito deles, né? Então entenda que o inimigo mais faz numa família é fazer com que a família não seja um, não sejam unidos.
que mais? Fazer com que a família ministerial, a igreja, não seja um, não seja unido. 1 Pedro capítulo 3, verso 8 diz que todos devem ser um, com uma mente, amando-se mutuamente. Então, aqui não fala de uma experiência que é o isolamento, você ser um de único, de diferentão, isentão, né, que a gente fala. Efésios capítulo 1, verso 10, tem essa expressão também. Efésios capítulo 4, verso 4 a 6, ele vai falar: há somente um corpo, um espírito, como também foste chamado, uma só esperança de vossa vocação. Que mais? É, há três testemunhas no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Então, número um, como se refere à unidade de Deus, e ele é o primeiro, bem como o número um. Nós vamos ter várias referências, entendeu? Várias referências. Então, gosto muito de pegar a primeira menção daquilo que aparece na Bíblia, dá uma revelação, geralmente, dá uma revelação da essência daquele número ou daquela palavra. Ok. Nós não vamos conseguir falar tudo hoje, tá, irmãos? Então, isso aqui é um estudo que a gente vai dividir, talvez, em 2, 3 partes, essa parte de números. É uma parte bem complexa. Alguém tem alguma dúvida a respeito? Olha que a gente não vai aprofundar muito, tá? Hoje. Mas é um tema muito, muito, com muitos detalhes ali. Vamos seguir aqui. O que mais? Vamos para o número 2? Você tá aí, crente? Vamos para o número 2? Número 2. Número 2. Significa testemunha, divisão, separação, confirmação, multiplicação. Lembra que eu falei? Quando você vê números, vai ser algo diferente dependendo do contexto da coisa? Então você vai entendendo, olha, significa testemunha. Não, vai significar divisão, vai significar separação ou confirmação. Então você vai ver ali Jesus falando que existem um caminho estreito e um largo. Ele vai falando sobre essa separação ali, né? O filho pródigo, o filho mais velho, o filho mais novo. Você vai vendo as dualidades ali, né? Ele vai falando do céu, do inferno, vai falando de diversas coisas ali, né? De diversas coisas. E aí ele vai trazendo essa dualidade, ele vai trazendo essa comparação. Então, quando você vê dois, você vai ver testemunha, divisão, separação, confirmação, multiplicação. Isso aí. Beleza? Justo.
Que mais? Número 3. Número 3 vai falar do poder de Deus. Então vamos lá. Irmãos, espírito, alma e corpo. Essa completude. Né? Santo, santo do santo, átrio, santo dos santos, átrio, santo, santo dos santos. Então, outra coisa, milagres, sinais e maravilhas. Então, são agrupamentos de 3 situações. Então, 30, 60, 100. Pai, Filho, Espírito. Espírito, algo e sangue. 3. O que mais 3 pode significar também? Entender. Ressurreição e adoração. Então você vai ver aí algumas referências, a ressurreição, né? Então você vai ver Mateus capítulo 12, verso 40, Oséias capítulo 6, verso 2, João capítulo 2, verso 19 a 21. Então Jesus fez 3 pessoas ressuscitarem dentre os mortos. Então, o filho da viúva, Lucas capítulo 7, verso 15, a filha de Jairo e Lázaro. Outra coisa, 3 pessoas ressuscitadas no Antigo Testamento. Então, um menino, o filho da sunamita, um homem, lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 21. Ok? Que mais também? Adoração espiritual. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Quando você pega do 3, você vai lembrar, não, o que tem de 3 na Bíblia? O terceiro livro da Bíblia, o Espírito Santo, as 3 festas principais do Senhor, eram festas de adoração ao Senhor, entendeu? Outra coisa também, os multiplicadores, né? Levítico contém 27 capítulos, então 3 vezes 9. Então, o número 3 é a adoração, e o número 9 é para adoração, e o número 9 para finalidade. Deus falou a Faraó 9 vezes: deixe o meu povo ir, para que possa me servir, ou seja, adorar. Beleza? 3. Irmão, está ficando confuso, tá ficando. Está pegando aqui alguns elementos, algumas coisas. Isso aqui muitas vezes você vai mergulhando, você vai precisar consultar, por isso que é bom você anotar, porque são coisas práticas que quando vier os sonhos, as visões, você vai pesquisar. Não, o que significa 3? O que significa 1? O que significa 2? Porque isso vai aparecer. Show? Podemos continuar? Tranquilo? Que mais? 4. Vamos entrar no 4. 4 tem a ver com a ordem divina para as coisas. Olha lá, tem 4 seres viventes, 4 ventos, 4 direções, 4 levitas carregando a arca, 4 evangelhos, 4 estações. O 4, ele
No hebraico também ele tem um significado de porta ou transição, né? O que mais o 4 pode significar? Aquilo que é criado e nos diz a respeito de alguma dependência total do Criador. Pode também significar o homem e seu estado perdido. Vamos lá, lembra daquela questão que eu falei, da soma? Então, visto que o número 3 simboliza a trindade e o número 4 é composto pela soma dos números 3, ou seja, um 3 mais 1 é igual a 4, então, nesse caso, aquilo que vem após o número 3 é procedente da trindade, então está vindo dele. Então, a ação de Deus nessa característica de Pai, Filho e Espírito vai gerando o número 4, né? Então, fala a respeito das obras criativas, então, procedeu da trindade. Então, nós vamos ver os elementos: terra, ar, fogo e água. 4. O que mais? 4, os confins da terra, norte, sul, leste, oeste. O que mais? Marcos, isso aí está em Isaías capítulo 11, verso 12, tá? 4, os 4 confins da terra. Marcos capítulo 13, verso 35, a divisão dos dias. Então, você vai ver lá, tarde, noite, madrugada e manhã. Tarde, noite, madrugada e manhã. Gênesis capítulo 8, verso 22, as 4 estações, inverno, primavera, verão e outono. Gênesis capítulo 1, verso 14 a 19. No término do quarto dia, podemos ver que Deus conclui a criação material. Gênesis capítulo 2, verso 10 a 14. Nós temos lá os 4 rios, né? Gion, Pison, Tigre, Eufrates, se eu não me engano. Gênesis capítulo 10, verso 5. A raça humana, o homem, as nações da terra, as nações, as terras, as línguas e famílias. 1 Coríntios capítulo 15, verso 39. Os seres criados, homens, animais, aves e peixes. Jeremias 49, 36. Os 4 ventos. Ezequiel 1, 4 a 9. Os 4 seres viventes. Então a gente vai pegando aí algumas references, entendeu? Vamos pro 5? Será que a gente consegue ir até o 7 hoje? Ou nós paramos no 5 e continuamos na próxima? Acho que nós vamos até o 5, né, gente? Vamos lá. 5 tem a ver com graça. Graça, redenção. O que mais? Vamos pegar aqui. Então, o número 5 representa graça, redenção, ministério espiritual. O homem natural, em seu estado perdido, necessita da graça. E o número 5 simboliza essa graça. Você vê que é complementar, né? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Um complementando o outro, até você chegar no número maior ali. Então, a graça. Então, o estado perdido necessita da graça. O número 5 simboliza isso. Então, foram 5 os ferimentos de Jesus na cruz. Então, nas mãos, os pregos. Nos pés, também os pregos. No lado, transpassado por uma lança. Na testa, os espinhos. Nas costas, os açoites.
A quinta vez em que os homens abaixo aparecem nas escrituras relaciona-se com graça. Olha só, Noé, reflexo da graça de Deus. Ruth capítulo 2, verso 2, e a referência para Noé é Gênesis capítulo 6, verso 8. E em 1 Samuel 16, 22 vai falar que Davi. Então, três personagens que manifestam a glória, ou essa expressão. Olha só, a quinta vez que relaciona, que aparece nas escrituras, os nomes abaixo, Noé, Ruth, Davi. Gente, a palavra de Deus é extraordinária, né, gente? Que coisa maravilhosa. Então, Êxodo, capítulo 27, verso 1, vai falar do altar dos holocaustos, né? Então, o comprimento era de 5 côvados. O altar de holocaustos nos diz a respeito da nossa redenção. Então, se aplica. Então, graça, redenção, entendeu? Então, 5 ofertas no Antigo Testamento, todas essas falam a respeito do sacrifício de Jesus por nós e da nossa e da sua graça que nos favorece. Então, a oferta queimada, a oferta de cereal ou carne, as ofertas pacíficas, as ofertas pelo pecado e a oferta transgressão. Então, 5 animais eram usados como ofertas e Jesus é representado por todos esses animais. Então, o novilho, o cordeiro, o bode, a rolinha, o pombo. Depois você vai ver a expressão ali, o filho pródigo, né, e a sua resposta graciosa do pai com o retorno do filho. Então, são cinco passos ali. Primeiro, ele o viu. Depois, ele se moveu com íntima compaixão. Segundo passo. Terceiro passo, ele correu. Quarto passo, ele o abraçou. E quinto passo, ele o beijou. Olha só. Ele o viu, ele se moveu de íntima compaixão, ele correu, ele abraçou e ele o beijou. Olha a graça de Deus aí, ó. 5 passos. Isso que já tá para você ministrar na escola dominical, na EBD. Dá um glória aí, povo de Deus. Vocês estão dormindo já? Tá todo mundo acordado. Eita, já estão caminhando. Então, 5 sentidos, 5 dedos das mãos, 5 dedos dos pés, 5 pilares, 5 ministérios. 5 também fala de serviço, servir. E 5 são os livros de Moisés. Você tem lá Gênesis, você tem lá Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros ali, né? Eita, glória. Eita, glória. Tu quer falar? Eu sonhei com 5 e 7. Aleluia. Glória a Deus. Vai lá, Priscila. Fala aí. Quer falar alguma coisa? Pode ligar o microfone se quiser. Sonhei com 5 e com 7. E eu tirava como se fosse um bolo de dinheiro de uma árvore. Aí você falando, aí o Senhor já estava dando discernimento, né? Glória a Deus. O Senhor Tá vendo trazendo a aí? revelação. É bem esclarecedor mesmo, né? Louvado seja Deus.
Que benção. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no 7, e aí você vai tendo mais revelação. Então, o 5 ele vai trazer essa expressão, né, da graça de Deus te favorecendo aí, talvez chegando bênção aí financeira, hein? Ou portas abertas, ou oportunidades aí, né? Ou você se encontrando, né? Lembra do 4, da revelação do homem que estava perdido? E agora mais um, né? Ele encontra a graça e ele tem clareza. Não sei se você estava pedindo a Deus uma confirmação acerca do teu chamado. Pronto. Glória a Deus. Irmãos, Essa semana, pastor, sim. eu fui ungida diaconisa, né? Só que Uau. de mim mesma eu não tenho nada, né? Mas através das ministrações, as ativações aqui no Uau. Procuro, só busca. Eu era só líder do Ministério Infantil, já vinha ministrando as crianças e estava pedindo para Deus fazer a boa, perfeita vontade de Deus na minha vida. Fazia muita visita nos lares, nas casas, nas famílias, já cuidava de vidas através da oração, mas Olha aí. agora foi a confirmação forte ministerial na minha vida, né? Que eu diminui, sim, eu cresça, né? Somente buscando cada vez mais descer, se humilhar, e É, também buscando na graça e no conhecimento para que Deus faça cada vez mais a boa e perfeita vontade dele na minha vida. olha que benção. Você estava cuidando só do ministério mais importante da igreja, né? As crianças. E não que os outros não sejam, tá, gente? Mas é você investir na próxima geração é um negócio que não tem preço. É algo assim extraordinário. Deus ama isso, viu? Eu acredito que tem uma bênção especial para quem cuida dos pequeninos, viu? Você se encontrar vale mais do que dinheiro, muitas vezes, tá? Identidade ministerial, que benção, hein, minha irmã? Glória a Deus, parabéns. Deus abençoe poderosamente. Então, 5, beleza? 6, fala do homem, humanidade, o homem que foi criado no 6º dia. Humanidade. Vamos pro 6 aqui, vamos. Ah, tá, antes do 6, deixa eu pegar mais alguma coisa aqui sobre o 5, né? Então, você vê, você tem as 5 etapas ali do pai, do filho, né? Do pai encontrando o filho, e depois mais 5 etapas ali, né? Primeiro, ele escolheu a melhor túnica, depois um anel, depois as sandálias, depois um bezerro cevado, e depois deu uma festa. Então, o filho que voltou para a casa do pai, ele encontrou essas 5 expressões de restituição e da honra do pai sobre a sua vida. Bom, olha a graça de Deus na vida de uma pessoa. Tá vendo? Então, você tem 5 ministérios, ou 5 cargos ministeriais, Efésios capítulo 4, verso 11, e havia, em Êxodo capítulo 30, verso 23 e 25, 5 ingredientes no óleo sagrado da unção, e o peso total dos ingredientes era de 1.500 ciclos. Então, a gente tem esse número multiplicando 5, ministério espiritual, vezes 300, os fiéis remanescentes, né? E chegamos à conclusão de que os últimos dias os fiéis serão ungidos com o óleo sagrado da unção. E aí você confirma aquele derramado espírito, né? Sobre toda a carne. Pois bem. 6. 6 revela o homem e as suas limitações e Satanás.
Então, olha só. O homem, 6, é inferior ao número 7, que é a perfeição, plenitude. Um algoritmo significando o homem em seu estado imperfeito ou limitado. Apocalipse capítulo 13, verso 18. É aqui que nós vemos o tríplice do número 6, né? Então, tido como o número de um homem, nesse caso, o anticristo. Então, 6 é o número do trabalho do homem, além do descanso de Deus. O homem descansará até o 7º dia. O homem trabalha, né? E depois descansa no 7º. Gênesis capítulo 26 a 31 diz: o homem foi criado no 6º dia. Vai ter essa explicação aí. Número 6 representa o homem em seu estado de imperfeição. Então nós vamos ver ali uma expressão, né? Então, os escravos hebreus tinham que servir 6 anos antes de receber a liberdade. Moisés aguardou 6 dias na montanha antes de Deus se revelar a ele. Gênesis 4, do 15 ao 24. Os descendentes de Caim são citados apenas até a 6ª geração. A metade de 12, o qual simboliza a ordem e perfeição de governo. Êxodo capítulo 20, verso 3, o 6º mandamento lida com o homicídio. Um homem atacando outro homem. Daniel capítulo 3, verso 1 a 30, Apocalipse 13, do 13 ao 18. Então, ele vai falando, né, sobre a imagem, ou um ídolo, tinha 6 côvados de largura e 60 côvados de altura. Então tem várias influências ali, né? Então Satanás e sua influência, então a serpente foi criada no 6º dia, Jesus foi acusado de estar possesso por um demônio 6 vezes. Você vai ver lá Marcos 3, 22, João 10, 20, João 7, 20, João 8, 48. Então, o 6º mandamento lida com homicídio. Desde o princípio, Jesus disse que Satanás era um homicida. O 6º mandamento. Mateus capítulo 4, do verso 1 a 3, o diabo é mencionado 6 vezes nesse trecho. Tentador Satanás. Mateus 4, do 1 ao 13. Satanás tem 6 nomes próprios. Quais são eles? Beelzebu, diabo, dragão, Lúcifer, Isaías capítulo 14, verso 12, príncipe, o dominador das trevas, e por último, Satanás. Ele é revelado de 6 maneiras diferentes. Olha que interessante como as coisas são ligadas, né? Ele é revelado de 6 maneiras diferentes. Número 1, serpente ou víbora. Salmos 91, 13. Gênesis 3, do 1 ao 4. Ele é o adversário. Leviatã, o príncipe dos orgulhosos, né?
a estrela. Atos 7, 42 a 43. E Apocalipse do 8, o capítulo 8, verso 10 a 11. E amargo, né? Então, ali você vai ter uma expressão de absinto, losna, a raiz que produz frutos venenosos e amargos. Apocalipse 8, do 10 ao 11, repetindo. Jeremias 9, 15 e Deuteronômio 29, 18. Amém, gente? E para finalizar, número 7. Número 7 é grande. Vou fazer hoje não. Vou fazer no próximo. Beleza? Oi. Você tá ouvindo? Amém. Nós já estendemos aqui. Vamos abrir aqui para dúvidas, tá? Alguém tem dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer compartilhar? Quer testemunhar? Eu quero perguntar, pastor. Pergunte. Se eu souber, eu respondo na hora. Se eu não souber, eu vou atrás. Escuta, o meu filho teve um sonho que o filho dele tinha um acidente. É como se diz, é que ele matava a mãe do menino. Isso daí foi um sonho específico que ele me contou. Eu não sonho, mas os meus filhos sonham um montão. Então, ele sonhou isso. Então, eu disse a ele que eu ia entrar em oração para que isso não acontecesse, porque ele dizia que isso ia acontecer, porque tudo que ele sonha acontece. Então, eu falei para ele: não vai acontecer, porque eu estou orando por você. Mas eu queria saber se tem uma oração específica para isso. Então, oração específica para isso. É. As melhores orações são as orações espontâneas. Igual, no momento ali você repreendeu a palavra, não aceitou. Não vai acontecer. E isso aqui é um código interessantíssimo para nós, gente. Porque às vezes você recebe uma impressão que pode ter vindo do diabo. Ou pode até ter vindo de Deus, mas você logo liberou uma palavra negativa e Satanás pegou ela. Falou, opa, peraí. Ele falou que vai acontecer, então que assim seja. Entendeu? Então tome muito cuidado na hora que você recebe um sonho e ainda não sabe a fonte, ou até mesmo sabe a fonte, cuidado com as palavras que você libera. Presta atenção. A palavra fala assim, que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é a fé que está em jogo ali. Depois você vai ver. Você então vai liberar uma palavra, então você vai dizer. Então, se você tiver uma fé pequena como um grão de mostarda, não é que a montanha vai mudar de lugar. Você vai dizer. Aí sim essa palavra vai fazer com que essa montanha se mova. A montanha é uma expressão para uma oposição no caminho ou um demônio. Um obstáculo. Então, a oração específica foi essa que você fez. Você falou, não, meu filho, não aceita essa palavra. E olha só, muitas vezes quando vem da parte de Deus e vem para a luz, já quebrando, tá? Anota aí. É porque verso 20. Mãe crente tem mais poder do que filho descrente, não é? É o poder da palavra, o poder dos decretos, né? Irmão, você tem que ter muito cuidado. Quando você fala, eu sou burro, eu sou idiota, eu não presto mesmo, eu sou...
né? Não faça isso, pelo amor de Deus, porque Satanás se apropria dessas palavras e ele vai usar elas contra você. Palavras são decretos. E aí ele fala, opa, liberou decreto, vamos fazer valer. Então, por isso você vai prestar conta de cada palavra que foi liberada. Então, tenha revelação de que não é apenas um desabafo, são decretos que você está levantando. Obrigado por compartilhar, minha irmã. Então, vamos lá. Anota aí, João capítulo 3, versículo 20. Ele fala assim, ó. Todo aquele que faz o mal não quer vir para a luz, para que as suas obras não sejam expostas e manifestas. Então, quando você ora assim, Deus, em nome de Jesus, eu coloco agora diante da sua presença essa situação que eu estou passando. Senhor, eu jogo luz sobre as respostas que eu preciso. Então, você está tendo uma perseguição lá na sua empresa. Senhor, eu jogo luz agora sobre as respostas que eu preciso em relação a essa perseguição que eu estou tendo aqui. Senhor, é espiritual? É natural? É só implicação? Qual é o problema? Me revela em nome de Jesus. Ou você está tendo alguma situação onde você está vendo uma fofoca ou uma cilada contigo num lugar. Senhor, joga luz sobre essas respostas que eu preciso receber, Pai. Em nome de Jesus. Ou você está em dúvida com alguma coisa, ou você está com uma impressão ruim. Jogar luz sobre aquela situação vai trazer. Com o tempo, você vai ver que isso vai se descortinar diante dos seus olhos e perder a força. E tá em oculto, tem força. Tá revelado, perdeu a força. Às vezes, você tendo o sonho, aquilo ali já foi revelado, então já perdeu a força. Não vai acontecer mais. Então, duas coisas você vai ter que ficar atento. Ou para orar em relação àquilo, repreendendo, ou intercedendo, dependendo daquilo que o Senhor colocar no teu espírito. Ou você já pode ter certeza que aquilo foi quebrado. Na dúvida, repreenda também. Claro, primeiro, se aquilo foi com você, com sua família, você vai pedir perdão. Senhor, há na minha linhagem alguma coisa relacionada à morte prematura? Maldições que trazem acidentes, situações que são tendência a se repetir? Eu quero pedir perdão, eu quero fechar as portas, todas as brechas que foram liberadas. Não sai repreendendo sem se arrepender não, viu, gente? Porque se o diabo está operando num lugar ou em uma pessoa, ele tem um motivo para estar lá. Alguém abriu mão do seu direito em Deus, abriu mão da sua autoridade, ou a legalidade ali é uma série de pecados. Eu conheço casos, irmãos, de lugares que por causa do crédito de injustiça que foi liberado ali, nada do que montava dava certo naquele lugar. Um exemplo, lá no bairro onde nós estamos como igreja local, tem um lugar lá, e temos um irmão, né, que é um irmão da igreja, então já congrega conosco há bastante tempo, já é um senhor, então ele teve muitas experiências naquele bairro, né, ele mora lá há muitos anos. E ele falando, olha, o dono desse lugar aqui, ele já ganhou muito dinheiro nesse lugar. Só que o que ele fazia? Ele anunciava a coisa por um valor mais barato para atrair as pessoas, e na hora que a pessoa ia passar no caixa, ele falava, não é esse preço não, eu acho que eu errei lá. Ou ele dava um de John sem braço e enganava as pessoas. Então, depois você vai ver que o filho dele, a gente viu que o filho dele foi pelo mesmo caminho, então, entrou no crime, teve a vida toda complicada. Depois, pouco tempo depois, ele deu uma doença nos ossos, e ele vai morrendo aos poucos. Então, lá já teve mercado, lá já teve igreja, nada foi para frente, porque houve um crédito de injustiça naquele lugar. Então, quando eu não vou chegar, eu repreendo agora, Satanás, sai daqui. Não, vai pedir perdão pelos pecados que foram cometidos naquele lugar. Vai se arrepender por identificação. Senhor, eu quero me arrepender. Senhor, eu quero pedir perdão por toda briga, por toda injustiça. Talvez isso que foi fruto de uma briga, de uma morte, de uma situação. Então, se houver algum inimigo aqui agindo, eu quero pedir perdão e pedir para que o Senhor envie anjos especializados, Senhor, para amarrar, amordaçar e arrancar daqui
e zerar o histórico espiritual desse lugar. Talvez seja necessário fazer isso, ou talvez não. Eu costumo sempre fazer, não arrisco não. Então não é chegar repreendendo, mandando, fazendo acontecendo. É primeiro se arrepender. Se o inimigo está agindo ali é porque tem um motivo. Se eu não descobrir o motivo, pelo menos eu vou me arrepender e vou confessar e vou pedir para que o Senhor entre e, e limpe aquele lugar. Amém. Glória a Jesus. Então, aqui nós tivemos algumas revelações acerca de sonhos e visões relacionadas aos números. Fomos até o 6. E depois nós vamos terminar essa parte de números. Nós vamos até o 12. 12 nada, nós vamos até os 400. Talvez a gente consiga na próxima reunião ir até o 12. E eu vou dar uma pincelada desses que a gente já falou. E nós vamos até depois. Beleza? Show? Mais alguma pergunta? Então, amém. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar, Pai, por esse tempo, essa estação, por esse propósito, Senhor, no qual nós estamos aqui. Pedimos para que o Senhor revele, Senhor, o profundo secreto escondido no coração dos nossos irmãos. E com essas referências bíblicas, proféticas, Pai, eles possam, de fato, serem transformados, Senhor, por louvor da sua glória, em nome de Jesus. E que a presença do Senhor se manifeste sobre as nossas vidas, confirmando, Pai, essa revelação, esse entendimento, moldando, mudando, transformando, Senhor, e trazendo clareza acerca dos sonhos e das visões, das impressões que o Senhor permite, ou as impressões negativas, Senhor, para que os irmãos possam se blindar também. Então, Senhor, fale com sonhos, com visões e confirme, trazendo revelação, entendimento e vida em nome de Jesus. Eu quero profetizar no nome de Jesus, todo espírito de confusão caia por terra. Nós nos arrependemos, Senhor, quando nós permitimos que ele ganhasse proeminência. O Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é um Deus de clareza, o Senhor é um Deus de paz. Eu quero profetizar, se alguém estava dentro de um contexto de perturbação, de ansiedade, de falta de concentração, em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, o Senhor te abençoe, seja curado, seja liberto, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Se você ainda não colocou seu testemunho ali nos comentários, coloque. Eu quero te ouvir, eu quero entender. Não coloque ali apenas a expectativa, coloque também as dúvidas, tá? Maravilha? Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer nós estarmos aqui.